O nosso grupo ficou responsável por falar sobre a Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Por possuir uma natureza especial, é uma autarquia responsável pelas entidades complementares fechadas, diferentes da SUSEP, que posteriormente, ao longo da aula, serão esclarecidas algumas diferenças. É um órgão de natureza especial, tendo em vista que possui uma autonomia própria, tanto administrativa como financeira. A Previc ela foi instituída por uma lei federal de número 12.154 no ano de 2009. Ao longo desse tempo, ela já foi vinculada a diversos ministérios, como o da Fazenda, da Economia, e atualmente ela é vinculada ao Ministério da Previdência Social. É válido ressaltar que a Previc ela detém o poder de polícia, pois ela cria regras, ela fiscaliza, bem como pune. Além disso, ela faz parte de um órgão conhecido como executivo, tendo em vista que tem um Conselho Nacional que vai dar algumas diretrizes e a Previc cumpre. Outro ponto que não pode ser esquecido é que é a Previc que supervisiona todos os fundos de pensão em nosso país, tendo em vista que tem uma atuação em todo o território brasileiro. Falando um pouco sobre as funções e atribuições da Previc, nós sabemos que a Previc é uma autarquia que tem como função fiscalizar as atividades de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, ou seja, os fundos de pensão. As atribuições da Previc são a supervisão e fiscalização, regulação e controle, sanção e penalidades, educação e capacitação e pesquisa e desenvolvimento. Vale lembrar que essas funções e atribuições estão estabelecidas no artigo 2º da Lei 12.154 de 2009. A respeito da função fiscalizadora, né, da supervisão, cabe à Previc monitorar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar, bem como assegurar que essas entidades operem em conformidade com a legislação, em conformidade com a lei, e realizar auditorias e inspeções para verificar a saúde financeira e analisar a gestão desses fundos de pensão. No que compete à regulamentação, cabe à Previc propor normas e regulamentos para o setor de previdência complementar fechada, bem como estabelecer diretrizes à gestão dos planos de benefício para a administração e garantir a transparência e a adequada prestação de informações aos participantes assistidos dos planos de benefício. Além dessas funções, também cabe à Previc autorizar a construção e funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar, bem como aplicar seu respectivo estatuto e regulamentação nos planos de benefício. Também a operação de fusão, de cisão, de incorporação ou qualquer outro tipo de reorganização societária, a celebração de convênios, transferências de patrocínio e também harmonizar a atividade das entidades fechadas de previdência complementar. Essas e outras atribuições estão estabelecidas no artigo 2º da Lei 12.154 de 2009, onde estabelece lá toda a regulamentação da Previc. Superintendência Nacional de Previdência Complementar, também conhecida como Previc, é uma autarquia especial que possui autonomia administrativa e também financeira, mas que é vinculada ao Ministério da Previdência Social. Essa autarquia, de acordo com a legislação, é dirigida por uma diretoria colegiada, composta por 5 diretores, dentre os quais o diretor superintendente, o diretor de licenciamento, o diretor de administração, o diretor de fiscalização e de monitoramento e o diretor de orientação técnica e de normas. Todos esses diretores, eles são indicados pelo Ministério da Previdência Social
e são nomeados pelo Presidente da República. Para ser diretor, a lei exige alguns requisitos, dentre os quais a notória competência e a reputação ilibada. Bem, qual é a diferença principal entre a Previc e a SUSEP? Em primeiro lugar, vamos pontuar o que é a SUSEP. A SUSEP significa Superintendência de Seguros Privados. E a gente precisa pontuar também que existe uma distinção entre os seguros, entre as previdências privadas de caráter aberto e de caráter fechado. As de caráter aberto são aquelas que são disponíveis para todos os usuários, enquanto as previdências privadas de caráter fechado, elas são disponíveis apenas a determinadas categorias de usuários. Feita essa distinção, a gente pode pontuar que a SUSEP ela é responsável pela autorização, controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros. Então, ela, no âmbito da previdência privada, ela seria responsável pela previdência privada de caráter aberto. Já a Previc seria, como bem pontuado pelos colegas, seria a responsável pela supervisão e fiscalização das atividades de previdência privada fechada. É importante fazer essa distinção entre essas duas situações, porque a gente consegue entender a competência de cada ente. E a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, ela tem outras atribuições para além da previdência privada, diferente da Previc, que é um órgão da administração que é responsável apenas pela previdência privada fechada. E a SUSEP também é responsável pelos seguros, pelos mercados de seguros, pelos resseguros, pelas capitalizações. Então, todas essas casas de capitalização, títulos de capitalização que a gente está habituado no dia a dia, são fiscalizados e regulamentados pela SUSEP. Uma das principais atualizações do Previc para o ano de 2024, com certeza deve ser elencado a questão da celeridade na atualização e inscrição dos participantes, visto que no modelo, no regimento antigo, essa atualização, na maioria das vezes, não era realizada de forma eletrônica e célere, como está sendo realizado agora, em virtude da inscrição dos participantes em um processo eletrônico, que com certeza trará uma maior celeridade. Outro ponto também em questão de atualização do Previc é que pode ser elencado o regulamento do plano RS municipal, que traz algumas questões como alteração de alíquota, resgate parciais, primeiras prestações de benefício, bem como o percentual de resgate do contador patrocinador. Em questão de alíquota em si, é que os participantes terão agora duas janelas de alteração de alíquota no ano, que antes era apenas uma. Os resgates parciais é que os participantes eles poderão realizar tais resgates das contribuições facultativas e das portabilidades sem o rompimento do vínculo com o patrocinador, que antes havia esse rompimento quando realizavam o resgate parcial. Agora não mais. Eles podem realizar o resgate parcial e não perderão mais o direito. A questão da primeira prestação do benefício é que os participantes e ou beneficiários destes elegíveis à aposentadoria ou à pensão a título de primeira prestação do benefício,
eles terão uma reserva de 50% daquele valor. E, por fim, questão quanto ao percentual de resgate da conta do patrocinador, que ficará até o limite de 70%, antes a 50%.